Bom dia, Tobias. Bom dia. Eu gostaria de saber quais foram as causas dessas manifestações e se você acredita que esse foi um movimento autônomo. Sim, acho que essa é uma das perguntas mais importantes quando a gente tem que traçar um perfil de uma manifestação. Principalmente porque aquelas dimensões foram muito grandes. O que nós temos no período é principalmente um motivo, o estopim, né, vamos colocar assim, foi relacionado ao aumento da tarifa de ônibus na cidade de Porto Alegre. Aquele foi o estopim. E a partir daquela reivindicação na cidade de Porto Alegre, essas manifestações começaram a crescer por todo o país, pegando em cidades como Recife, São Paulo, onde foi mais visível pela divulgação na mídia. Esse eu acho que posso colocar como um estopim. Claro que uma causa ela nunca está restrita a um motivo só. É como um desastre de avião, por exemplo. Não é um motivo só que leva um avião a cair. Assim como não é um motivo só que leva a uma revolta daquele tamanho, daquelas dimensões. É o caso, por exemplo, de outras revoltas. A gente vai ter a revolta do chá nos Estados Unidos, que era relacionada às tarifas. Não especificamente relacionada à tarifa do chá, mas relacionada a uma insatisfação geral do que acontecia. E essa insatisfação geral se refletiu naquele momento na questão do aumento da tarifa. E de que forma a mídia contribuiu para a adesão ao movimento e para a rotulação dos manifestantes? Olha, inicialmente é muito interessante porque eles foram, até na época do maior volume de protestos, eu estava fora do país. Então eu pude tomar contato com a forma como a mídia nativa nossa aqui trabalha essas informações e como fora do país a mídia estrangeira observa o que está acontecendo no país. Isso é muito interessante quando você tem esse distanciamento, porque lá eu pude ver através dos canais que eu acessava brasileiros pela internet, que inicialmente esses protestos eram taxados de forma muito pejorativa. Era quase como um bando de pessoas na rua saindo sem causa nenhuma e pronto, eles foram simplesmente taxados de uma forma muito limitada. Tá? Enquanto lá fora, essa questão da observação da insatisfação, ela era melhor observada na mídia estrangeira. No caso, eu estava em Portugal, você via que a forma de interpretar era um pouco mais abrangente, talvez por esse distanciamento. E a mídia nacional, na época, não diria toda, porque a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio de gato, mas ela como um movimento unificado, ela desprestigiava esse movimento no início. Tá? Então ela via só como um bando de baderneiros e vândalos na rua insatisfeitos. O que eu acho que é muito complicado, você simplesmente taxar um movimento de tamanha dimensão dessa forma. Acho que faltava um pouco de qualificação na interpretação do que estava acontecendo. Recentemente, em nota informativa, a Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, ela se posicionou contra a violência policial em protestos. Sim. Durante as manifestações de 2013, nós tivemos centenas de feridos. Sim. E ainda incluiu jornalistas, ou seja, eles estavam fazendo o seu trabalho e mesmo assim eles foram feridos. Sim. Você acredita que algo justifica tamanha truculência? Olha, nada justifica tamanha truculência. O que eu acho até o ponto de virada na interpretação do que estava acontecendo, não digo uma virada completa, mas um ponto de, opa, algo de grave está acontecendo e a forma como está sendo tratado o movimento, ele não era nem interpretado, ele era analisado de uma forma com muita pressa. Foi a partir da violência contra os jornalistas. Uma violência que se dirigiu principalmente não só à grande mídia, mas aqueles grupos menores de mídia que começaram a surgir no meio desses protestos. Você vai ter vários grupos que começam a surgir, como a mídia ninja, por exemplo, e começam a ser atacados. É uma forma de cerceamento da própria informação. Isso a gente viu, ataque com gás de pimenta, bala de borracha, praticamente cegando um jornalista, um cameraman. Você vê essa postura que, vamos dizer assim, não é uma postura nova. É uma postura que quem vive na periferia de São Paulo conhece muito bem. Mas naquele momento ela foi trazida para o meio da mídia. E eu acho que para quem mora na periferia, ela tem contato, ela sabe que isso não é novo, ela sabe que essa violência é praticada cotidianamente. E é uma violência tão gratuita, tão forte,
Recentemente teve uma entrevista de um pensador brasileiro chamado Jacob Gorender e pediram para ele explicar como é que ele foi torturado na época para os jovens da periferia, para que ele contasse para os jovens da periferia. Ele olhou para a câmera e falou assim: eu não preciso contar para os jovens da periferia como é que foi a tortura na época da ditadura militar, pois eles sabem muito bem o que acontece até hoje. Por quê? Porque essa postura é uma postura relacionada à forma como a polícia militar é pensada e a forma como ela é construída. Eu acho que essa é uma questão que o Brasil tem que pensar, essa forma como a polícia militar vem desde a época da ditadura até hoje, essa forma de controle da população de uma forma extremamente ostensiva, sendo que o meio militar é um meio hierárquico, muito mais para controle de fronteiras, de ocasiões excepcionais de violência, guerra civil, e que ele começa a ser utilizado para contenção de manifestação civil, de uma forma com táticas de guerra. O que ele usa ali eram táticas de guerra. Eu até recentemente estava observando em estudos, né, relacionados à caça na mata, como ela era feita. E eu já vou chegar nessa questão. Por quê? Na mata, quando você vai caçar, e isso vem desde a época da Idade Média, ou mesmo na África, eles usavam escudos ou tambores. Por quê? Eles vão fazendo os barulhos no meio da mata fechada. O que acontece no meio da mata fechada? Os animais, eles perdem a noção de espaço. Eles perdem o controle de onde eles estão indo, com o barulho. Você perde, é muito barulho, muito alto, você perde essa questão de identificação do espaço. Se você observar bem na época, as táticas utilizadas pela polícia militar eram com escudo batendo com cacetete. Isso não é o acaso, não é uma coisa só para assustar. Isso é tática de caça. É uma tática de caça extremamente violenta, onde você procura cercar as pessoas e tirar elas essa noção de movimento. Elas se perdem. Ou seja, você utilizar no movimento civil, composto na sua maior parte por estudantes, uma violência desse tamanho, é algo inconcebível, né? Desnecessário. Tobias, o que fez com que as mobilizações fossem compostas predominantemente por jovens? Olha, eu estava vendo uma entrevista de um historiador inglês chamado Perry Anderson, e ele destacou uma dessas questões que seriam, a partir do momento que você se reúne em grupo, você individualmente não consegue mudar muitas coisas. Você pode criticar, pode ter o seu papel na sociedade, mas quando você se reúne em grupo, tem duas vantagens. Uma, você percebe o crescimento da voz do tema que você quer trazer à tona. Você percebe que tua voz ganha muito mais força, muito mais poder. E outra, esses jovens, muitos deles, começam a ver que a partir dessas manifestações, desses grupos reunidos, eles têm um poder de sair dessa sua vida cotidiana, corriqueira, do dia a dia, né? E para uma questão muito mais de contato, de pressão popular. Ele ganha vitalidade, ele ganha dinamismo. Então o jovem ele se sente identificado com isso, o que é muito bom. Em 2013, a gente teve uma proporção muito grande de pessoas que aderiram ao protesto. E por que as manifestações deste ano não alcançaram tais dimensões? Olha, eu acredito dentro de um movimento espontâneo, aqueles de 2013, embora com certas características, entre aspas, anárquicas, com grupos radicais de direita como de esquerda, que estavam ali juntos, esse ano ele foi um pouco mais politizado. Eu não sei se ele foi assim tão pequeno, eu acho que ele foi substancialmente muito grande, os movimentos desse ano. O que eu acho que chama a característica para os movimentos desse ano é que, pelos estudos feitos pelo Datafolha, você vai ter uma característica, um perfil dessas pessoas que estão indo às ruas, tanto pró-impeachment como contra o impeachment. Você vai ter o que é classificado como classe média alta. Tá? São pessoas, na sua maior parte, com uma graduação, tanto um como na outra. A diferença é que no grupo, por exemplo, pró-impeachment, embora eles tenham o mesmo nível qualificacional,
qualificação profissional, você vai ter uma diferença que é a diferença salarial. Isso ficou evidente, isso é feito no levantamento e ele comprova que o pró-impeachment ele tem um nível salarial maior. Isso não desqualifica nenhum protesto, não pode desqualificar ou entrar numa lógica de que as pessoas com um nível salarial maior não podem protestar e os com nível salarial menor não podem protestar, ou vice-versa. Não é isso a questão. A questão que ficou claro é que esse movimento, tal como, por exemplo, nas diretas já, que também foi um movimento que contou, não foi um movimento popular das dimensões, mas foi um movimento da intelectualidade na época, com uma classe média formada também na época. O que acontece, principalmente agora, é que, mais uma vez, as classes mais baixas, a periferia, tanto de uma grande cidade como São Paulo, ou a periferia nos estados ou no Nordeste, por exemplo, ela não tem participado diretamente dos protestos. Ela está alijada dessas discussões, ela está silenciosa até o momento. É um movimento que ele tem uma característica muito maior de classe média alta, dos dois lados. O que coloca mais uma vez a questão: por que as pessoas elas estão afastadas das decisões, de uma decisão tão importante com relação ao andamento da política do país? Como integrá-las numa discussão? Isso ainda é uma das disparidades que a gente tem no Brasil. A gente tem avanços educacionais incríveis, mas ao mesmo tempo a participação política dessas classes menores ela não tem sido trazida em conta nas discussões do impeachment. Mas ao mesmo tempo você tem no processo eleitoral, no processo de voto, elas têm voz, e uma voz muito forte. Elas vão lá e votam. Mas o que acontece depois disso? Por que elas não estão participando ativamente das comunidades, discutindo isso, o andamento de uma política maior, da política macroeconômica? Por que elas não estão entrando em conta? Por que elas não estão sendo levadas em conta? Para criar um âmbito mais saudável. Um âmbito mais saudável, mais plural, mais democrático, onde você dê vozes às outras pessoas. Você está com um movimento, de certa forma, ainda restrito, muito restrito. Bom, o recuo do governo quanto ao aumento da tarifa de ônibus representou uma vitória política das mobilizações. Quais as consequências da compreensão do empoderamento social e das manifestações? Olha, o empoderamento acho que ficou muito visível para as pessoas, de que você não depende do político apenas a partir do momento que você vota para ele executar suas políticas e pronto. Você não precisa ter mais contato com ele, esquece ele ali no Congresso. Você pode e deve pressionar. A tua voz em conjunto, principalmente em associações de bairro, em comunidades, você consegue dar uma maior vazão e uma maior pressão para que esses políticos se mexam, de uma forma a desenvolver uma política mais saudável, mais salutar, e que não fique restrito a um movimento de quadrienal, né? A cada 4 anos vamos ver o que acontece. E mesmo com essa vitória política, posteriormente, a tarifa sofreu reajuste significativo. Por que não houve uma resistência capaz de... Sim, não, entendi, não, mas é uma pergunta uma das mais interessantes. Por quê? O que acontece? Você tem esses movimentos que foram espontâneos. Esses movimentos foram e mostraram o poder da mobilização popular. Mas a mobilização popular, para ser contínua, tem que ser a partir de um engajamento político. Você simplesmente achar que a espontaneidade ou a identificação com algumas causas, sem ter um aparato político que o defenda e que o coloque em discussão e sirva como pressão, ele não tem vida longa. O que fez com que as jornadas de junho de 2013 se tornassem um fato de peso histórico? Primeiro, acho que as imagens vão marcar para sempre a história do Brasil. Principalmente porque você tinha uma crítica que não era uma crítica direcionada a um governo. Era, na verdade, a governança como um todo, fosse no estado de São Paulo, fosse com relação às prefeituras, fosse com relação ao governo federal. Ele não estava restrito a um partido. As dimensões, as imagens, por exemplo, a imagem da tentativa de invasão do Palácio dos Bandeirantes, a imagem da repressão policial desmedida, com caráter assim extremamente militaresco, de se tratar um protesto popular, civil. Eu acho que vai ficar como um ponto de curva
na forma como o Brasil se enxerga, como a forma como o Brasil observa os seus movimentos populares e como deve lidar com eles. Exato. Então, Tobias, Juliana, gostaria de agradecer pela sua presença, muito obrigado. De nada. Espero que a todos que assistam essa entrevista, né, ganhem um pouco mais de consciência política. Olha, eu que agradeço a participação, acho que é um momento muito importante da história do país, discutir isso, trazer isso à tona, não ficar restrito apenas em determinados círculos políticos, a determinadas associações, trazer isso, externalizar, colocar nos cursos de vocês, como por exemplo na área de jornalismo, em outras áreas de filosofia, isso deve ser trazido à tona, deve ser espalhado, ser expandido, para que isso possa servir como instrumento de consciência popular e que as pessoas possam compreender o que está acontecendo no país hoje. Muito obrigado.